Como reter clientes na contabilidade? Se você tem dúvidas de como conseguir segurar um cliente por mais tempo no seu negócio, se você quer saber como que você faz para aumentar sua retenção, vem comigo aqui até o final do vídeo, porque eu vou deixar algumas dicas práticas para você implementar ainda hoje. Então, vamos começar falando primeiro do onboarding. Galera, o que significa o onboarding? É uma reunião onde eu vou apresentar para o cliente como que vai ser a partir do momento onde ele me contrata. Então, quando esse cara me contrata, ele tem uma série de obrigações, como enviar documentação, tem que pagar imposto, tem que emitir a nota fiscal de serviço com o códigozinho certo, ele vai ter que ter cuidado com várias operações no dia a dia, não pode misturar PJ, PF, enfim, cara, vários detalhes. Fora os pontos importantes do contrato, né? Então, cara, é muita coisa que você tem que apresentar para o cliente quando ele entra na sua base. E no momento em que você está vendendo a sua solução, por mais que você fale de pontos importantes dessa jornada, é importante você ter um momento específico onde, cara, agora que tu é cliente, agora que você entrou aqui para minha base, deixa eu te apresentar como que funciona o seu relacionamento aqui com contabilidade, para que com isso a gente consiga te entregar o melhor resultado. Então, assim, são 3 passos para fazer um bom onboarding. O passo número 1 é o alinhamento de expectativa. É deixar bem claro o que vai ser entregue, o que não está incluso no contrato. Então, você ter um alinhamento de expectativa, ele é fundamental. Porque, eu não sei se você sabe, mas o principal motivo para a frustração é a quebra de expectativa. E na real, acho que é o único motivo, tá, para você ficar frustrado. É você ter uma expectativa da qual ela não é correspondida, porque senão não haveria de fato a frustração. Por isso que é importante você fazer um bom alinhamento de expectativa. Cara, fez o alinhamento de expectativa? Passo número 2, qual é a obrigação do cliente, qual é a obrigação da contabilidade? Cara, isso aqui é chave. Vou te fazer uma pergunta, quantos clientes seus estão mandando em dia o documento de contabilidade, ou que faz todo o contábil certinho? Bom, pois é, quando você começa a dedicar um tempo para poder explicar para esse cara como é que funciona, o que é a obrigação dele, o que não é a obrigação dele, e você fazer um follow-up, acompanhar isso daqui durante a jornada desse cara como teu cliente, eu tenho certeza que quando você faz esse processo, o seu resultado na hora de conseguir fazer a aquisição do documento vai ser muito melhor. Mas, obviamente, você não vai ver isso aqui da noite para o dia acontecendo no teu escritório. É um trabalho de médio e longo prazo. Muitas das vezes você tem uma cultura errada instalada e você tem que criar uma nova cultura para o cliente poder entender certinho como é que vai funcionar, por exemplo, o trâmite de enviar documentação a partir daquele momento. Então, por isso que é muito importante você deixar bem claro o que é a obrigação tua, o que é a obrigação do cliente, tá? E o terceiro passo para um bom onboarding é você vender um novo serviço. Seja vender um certificado digital ganhando parceria, você pode vender marca e patente, você pode vender seguro. Cara, são infinitas possibilidades que o contador tem para poder vender hoje sem precisar fazer a entrega, indicando um parceiro e rentabilizando por isso. São de verdade infinitas opções. E aqui a gente também tem algumas parcerias da qual você, contador, pode se beneficiar. E se alguém tem interesse, cara, pode ir lá no meu Instagram falando que quer fazer parceria para poder vender outras soluções através do meu hub de soluções aqui que a gente tem na GG Contabilidade, tudo bem? Então, cara, você vender um novo serviço é fundamental para que você consiga fazer uma boa retenção. Mas como assim, Arthur, vender um novo serviço? Exato, porque quando a gente vende de forma consultiva, eu vendo o que o cliente está precisando. E quando eu vendo o que o cliente está precisando, meu amigo, acabou. Porque ele entendeu que eu estou querendo agregar valor e não retirar valor. E aí a coisa ela funciona muito melhor. Tá? Então esses são os 3 passos básicos para estruturar um bom onboarding. Você tem que ter o quê? Um departamento de sucesso do cliente. O sucesso do cliente é o profissional que vai ficar responsável para que esse profissional tenha todo o seu atendimento, para que ele receba todas as suas demandas, para que não tenha obrigações em atraso, para entender como é que é a satisfação desse cliente com a contabilidade. Enfim, o CS é o cara que vai estar olhando para essa questão da qualidade, certo? Acompanhar as principais métricas e criar sistemas de conferência. Então, cara, quando eu falo em criar métricas, eu falo em utilizar sistemas, utilizar ferramentas, para que você comece a enxergar os números do seu negócio
negócio e os números da sua operação para que você comece a entender. Cara, quando você tem um gap, será que tem algum número que está faltando a menos? Ou será que não deveria ser colocado um número a mais, como por exemplo uma tarefa de conferência, para que aquele gap deixasse de existir? Ou alguma outra tarefa para lembrar alguém de olhar aquele ponto específico do qual não foi lembrado? Então aí fica a reflexão, tá? E o quarto elemento aqui é você rodar NPS e pesquisa de satisfação. Lembrando que NPS, que é o Net Promoter Score, ele tem um objetivo muito mais rápido, e entender de fato quem é detrator e quem de fato está falando bem da sua marca, né? Entender os detratores e os promotores. E aqui, quando eu falo de pesquisa de satisfação, aqui é onde de fato eu quero saber qual é a satisfação geral do meu cliente e é onde eu vou abrir para mais perguntas para que ele me dê detalhe do que tá bom, né, ou do que tá ruim também, o que eu tenho que melhorar. Então são dois tipos de pesquisas que você faz de forma separada. Eu recomendo fazer essa aqui no primeiro trimestre, essa aqui no segundo trimestre e assim sucessivamente. Eu rodo uma pesquisa por trimestre, mas alternando entre esses dois modelos aqui. E aí você faz a reflexão se faz sentido implementar dessa mesma forma. E aí, se for alguma dúvida, joga nos comentários. Não esquece aquele like aqui para contribuir com o canal e de mandar para aquele amigo contador que está precisando aprender a reter clientes.